E, cara, como que tu chegou nesse ponto? Da onde que veio a inspiração pra ser o Batman? Qual é a história por trás da máscara? Olha, começou com 6 anos de idade. É bem... A história é longa, mas eu vou resumir muito aqui pra Vamos vocês. lá, o papo é bom. A minha história começou o seguinte. A minha casa pegou fogo e meus pais não estavam presentes em casa. Meu pai tinha ido fazer um curso, minha mãe tinha ido levar o meu irmão mais velho pro médico. Ficou eu de 6 anos, a minha irmã de 5 e a minha outra irmã de 1 ano. E a gente estava sendo cuidado por uma babá. E aí eu estava assistindo televisão, deu um curto na tomada, casa de madeira, pegou fogo muito rápido. Eu já tinha nascido com dificuldades e algumas doenças, aonde toda criança que nasce com mais doente, ela tem um apego pelo super-herói mais do que o normal. E comigo não podia ser diferente, eu era apaixonado pelo super-homem. Todo mundo achou que é o Batman, né? Todo mundo achou que eu ia falar Batman agora, mas não. Caraca. Eu era apaixonado pelo super-homem. E tem fotos, eu com 3 anos fazendo pose do super-homem. E quando pegou fogo na minha casa, a minha reação foi salvar minhas irmãs. Tentei abrir a porta do quarto e não tinha força para abrir. Então eu comecei a dar soco na porta, achando que Deus ia me dar força do super-homem e eu ia conseguir quebrar aquela porta. Eu golpeei ela tantas vezes que a minha mão começou a ensanguentar e eu vi que eu não teria força e a minha única saída foi sair para pedir ajuda. Quando eu comecei a pedir ajuda, muitas pessoas entraram dentro de casa, mas muitas delas começaram a saquear, se aproveitando do que estava acontecendo. A galera começou a saquear a tua casa no meio de uma tragédia, no incêndio? No meio de uma tragédia. Cara, que bizarro. Naquele momento ali, eu descobri 2 coisas. Uma, que o mal existe. E a segunda é que a gente não tem a gente tem a figura dos pais como heróis, mas a gente não tem a proteção deles 100%, né? E eu me lembro de estar ajoelhado na frente da minha casa, eu com problema de dislexia, tinha dificuldade muito para falar e falar que tinha gente ali dentro ainda. Eu lembro o corpo de bombeiro vindo na minha direção e ele perguntando para mim se tinha mais alguém em casa, assim. Eu não acreditava que tinha alguém que estava querendo prestar atenção no que eu estava fazendo. Daí eu digo que minhas 2 irmãs estavam ali, eles quebram a parede lateral, entram pelo telhado também e acabam salvando minhas irmãs. Na sala de aula eu comecei a pintar tudo de vermelho e preto. Depois do evento. Tudo, nuvem, árvore, tudo de vermelho e preto. A professora chamou meu pai e disse o seguinte: olha, ou ele é flamenguista, fanático, ou ele tá com trauma do incêndio que pegou na casa de vocês. E aí eu fui encaminhado para uma psicóloga. Eu não tava mais falando, não sei se eu tava com uma depressão ou não, mas eu não tava mais falando, não me comunicava com nenhum ser humano. E não acreditava mais em super-herói. E a psicóloga me apresenta o Batman como fonte de inspiração. Ela fala de um personagem que não tem superpoderes, que usa uma roupa de proteção, usa um cinto de utilidade e automaticamente eu me liguei ao bombeiro. E naquele momento, tudo que o Batman faz, eu tentei fazer nessa minha vida para usar ele como fonte de inspiração. No trabalho social, eu já vinha apresentando características de fazer trabalhos sociais e comecei fazendo palhaço nos hospitais. E aí o meu pai, ele fica com câncer. Meu pai, ele no primeiro câncer dele, ele passa por 3 cirurgias. E na terceira cirurgia, ele entra em depressão. E eu nunca tinha visto ninguém com depressão. E eu queria conversar com ele, eu queria falar alguma coisa para ele no quarto, porque ele tinha desistido de tudo. Só que para mim era muito difícil, porque estavam meus pais, estava minha mãe, meus tios, meus irmãos. Então eu peguei uma conexão com ele, que a gente gosta muito de ver filme. E uma vez a gente assistindo o filme do Gladiador, ele diz o seguinte, eu falo pro meu pai assim: pai, isso aqui não existe. O cara entra numa arena, lutando com 6 soldados, ele é extremamente ferido, e ele vai lutar com os caras fortes. E meu pai diz o seguinte: cada espadada que ele dá é como se fosse a última da vida, tanto na defesa quanto no ataque. E eu reproduzi essa cena pro meu pai. Eu falei isso pro meu pai. Mas eu não tinha nenhuma expressão. Meu pai continuava olhando para a parede e continuava naquela postura. Eu peguei a mão dele, botei na barriga da minha esposa, que estava grávida de 5 meses, e projetei um sonho meu. Meu pai é filho de pescador, adorava quando ele ia pescar, abria a tarrafa, assim, e falei pro meu pai assim: o meu sonho é que minha filha veja o senhor pescar. Nesse momento ele fecha os olhos e
O médico entra na sala e fala, Daniel, vamos operar, tal. Ele abre os olhos, não fala nada, mas dá uma respirada bem fundo. O médico tira ele da sala, e ele volta, o médico, e diz o seguinte, o que falaram para ele que ele está motivado? E eu vi que aquela ação do meu pai acabou motivando os médicos também. Naquele dia eu fiz uma promessa, que eu não ia entrar mais de palhaço, que eu ia entrar de Batman, para convencer crianças que passavam pela depressão para sair da depressão e continuar o tratamento. Cara, que legal. Que e faço isso há 15 anos. 15 anos, cara. Caramba. É muito legal ver assim você pegar uma coisa que uma coisa que é uma ideia, né? Que a capa, o manto, o Batman, ele é uma ideia, né? E transformar em algo sólido, que é a vontade, né? Você trazer a vontade na pessoa de continuar. Ainda mais o câncer, né, cara? Que é a rua sem saída, né? Acabou.